Vamos para mais uma aula de hoje? A importância da conservação da fauna e da flora. Esse é o conteúdo da nossa matéria de Geografia. As páginas estudadas serão 269 a 272, exercício 1, letra A, e exercícios 2 e 3. E a nossa tarefa será a página 272, exercício 4. A importância da conservação da fauna e da flora. As espécies animais e vegetais são muito importantes para o equilíbrio ambiental. A sua extinção pode gerar muitas consequências. Muitas delas, infelizmente, já não existem mais ou estão ameaçadas de extinção. Isso pode ocorrer por diversos motivos, sejam eles naturais ou causados pela ação humana. São exemplos de mudanças naturais as alterações no clima e a ausência de condições para a ocorrência delas. Com relação às mudanças provocadas pelos seres humanos, podemos mencionar a poluição da água, do ar, do solo e etc. O desmatamento, a caça e a pesca ilegal, entre outros fatores. Veja a seguir um exemplo de desmatamento da caatinga, vegetação comum no sertão do Nordeste brasileiro. Então, crianças, a importância, da gente se conservar a fauna e a flora, ou seja, o conjunto de plantas, de vegetação e também os animais de uma região. Isso é muito importante para o equilíbrio da natureza. Se nós sempre desmatar, poluir e acabar com os animais, nós vamos ter extinção de muitas espécies e também vamos ter uma prejudicação muito grande no nosso ar devido à retirada das árvores, Nós sabemos que as árvores são muito importantes para a oxigenação do ar, Elas absorvem aí o gás carbônico que sai das chaminés, das fábricas, dos escapamentos dos carros, Ela absorve aí toda a poluição que os grandes centros urbanos provocam e nos devolve o oxigênio, que é aí tão importante para a nossa sobrevivência. Só que o que tem acontecido ultimamente? O homem tem cada vez mais causado esse desequilíbrio ambiental. A gente vê, nos noticiários aí da TV, nos jornais, muitas reportagens falando, sobre desmatamento, sobre poluição, sobre caças ilegais de animais, e isso é muito triste, Então, olhem aqui, a principal causa de desmatamento na região é a produção de energia. Abatida, a mata nativa leva lenha e carvão para as siderúrgicas de Minas Gerais e do Espírito Santo, ou para indústrias de gesso e cerâmica instaladas no próprio semiárido. As consequências do uso inapropriado dos recursos naturais da região da Caatinga são a perda de habitats e a fragmentação de ecossistemas. Então, na Caatinga é uma das regiões, que ocorre o maior desmatamento, de vegetação. Porque lá eles produzem, o carvão, e o carvão vem de onde? Nada mais do que do tronco das árvores. Então, eles vão lá, derrubam essas árvores e eles pegam esses troncos e levam, para as empresas, para as fábricas que vão produzir o carvão que vai alimentar as fábricas, as empresas de siderúrgicas que ficam lá no estado de Minas Gerais, no Espírito Santo. Então, infelizmente, a matéria-prima deles é a lenha, é o tronco dessas árvores. Mas não são todas as árvores que eles podem derrubar, Existem as árvores corretas, mas como a Pro já explicou, existem pessoas muito maldosas que vão lá e derrubam árvores que não são para ser derrubadas. Então, olhem aqui, crianças, na página 270. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, produziu um mapa do Brasil que mostra as espécies animais ameaçadas de desaparecimento, ou seja, de extinção.
São animais que vão deixar de existir no mundo. Então, olha só. Toda vez que a gente observa um mapa, a gente tem que prestar atenção na legenda. Então, aí no livro de vocês, dão uma olhadinha. Nós temos aí 3 símbolos. Temos os triângulos azuis, que são representados pelas aves. Temos os quadrados vermelhos, que é a representação dos mamíferos. E temos os círculos lilás roxo, que são representados pelos répteis. Então, esse aqui é o mapa do Brasil, é o mapa da fauna, ou seja, do conjunto de animais que estão ameaçados de extermínio, estão deixando de existir por conta do homem, que está cada vez mais prejudicando e retirando o habitat natural dessas espécies. Então, olha aí, no triângulo azul, temos aí a arara azul de Lear, ararajuba, ararinha azul, gavião real, guará, papagaio charão, papagaio cara roxa, pica-pau de cara amarela, pica-pau de coleira e pintor verdadeiro. Então, essas são espécies que estão deixando de existir aqui no Brasil. Tá vendo, ó, os triângulozinhos azul? São as regiões do Brasil que existem essas espécies e que elas estão deixando de existir por conta do desmatamento causado pelo homem, tá? Então, olha só. Agora, nós vamos olhar os quadradinhos vermelhos. Então, no quadradinho vermelho, nós temos ariranha, jaguatirica, lobo-guará, mico-leão dourado, muriqui, onça-pintada, tamanduá-bandeira, tatu-canastra, ucari vermelho e veado campeiro. E também, crianças, prestem atenção que dentro desses quadradinhos vermelhos nós temos uma numeração. Significa que é o número de animais que estão ameaçados de extinção. Então, olha só, o animal que está sendo aí mais caçado, né, é o ucari vermelho. Temos aí 20, né, que já estão praticamente em extermínio. Temos também os répteis, que estão representados pela bolinha lilás, que são lagartixa de areia, tartaruga de couro, tartaruga de pente e tartaruga verde. Infelizmente, né, nós vemos muito nos mares. Olha só, geralmente é mais nessa parte litorânea, porque aqui, ó, onde a Pro tá passando a canetinha, é o mar. Então, tá vendo onde que tá os pontinhos lilás? São nas faixas litorâneas, ou seja, aqui no Nordeste, né? Temos aqui, ó, Rio de Janeiro, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, tá vendo, ó? Rio de Janeiro aqui, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, toda essa região aqui que está próximo ao mar, é onde vivem as espécies de tartarugas, que geralmente, né, são ameaçadas de extinção por conta do quê? Da poluição dos oceanos, né, da pesca ilegal. Muitas pessoas vão pescar, acabam deixando lá redes, anzóis, e essas tartarugas, tadinha, acabam se enroscando, né, nessas redes e se afogando. Então, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, o Brasil apresenta a flora mais biodiversa do mundo, ou seja, biodiversa com grande variedade de animais, de plantas, tá? Então, o Brasil é um país muito rico. Nós temos uma flora e uma fauna muito diversa, com mais de 55 mil espécies de plantas, que correspondem a 22% do total mundial. Ou seja, só no Brasil nós temos 22% do total de plantas, né, de espécies de plantas. Além disso, temos também a maior riqueza de espécies de palmeiras, cerca de 390 espécies, e também de orquídeas,
totalizando aí 2.300 espécies de orquídeas. Olha isso, crianças, somente aqui no Brasil. Agora, continuando, a flora, termo que se refere à vida vegetal, é um valioso recurso para a vida dos seres vivos. Podemos fazer uso dessa riqueza em diversos aspectos do nosso dia a dia. Por exemplo, na alimentação, ingerindo vegetais como frutas e legumes, na indústria farmacêutica com a produção de medicamentos que contam com o auxílio dos vegetais para a cura de doenças, na produção de tecidos e na geração de energia. Então, olha quantos recursos, né, que a natureza, que a vida vegetal nos proporciona. Porém, uma parcela dessa riqueza natural está sendo utilizada pela sociedade moderna de forma excessiva, ou seja, está sendo usada demais, colocando em risco de extinção várias espécies da fauna e da flora. A conservação e a utilização consciente de nossa riqueza natural são ações essenciais para termos um futuro de qualidade. Se o ser humano explorasse os diversos ecossistemas da Terra sem destruí-los, conservaria várias espécies e garantiria recursos para gerações futuras. Em outras palavras, estaria praticando ações de sustentabilidade. Então, crianças, é muito importante, né, que o homem utilize, né, a vida vegetal, ou seja, as plantas, para obter os alimentos, para a gente poder produzir os nossos medicamentos, né? Porque muitos dos remédios que a gente usa, né, a cura vem das plantas, né? Isso a gente aprendeu com quem? Com os índios. É uma herança cultural que nós aprendemos com os índios. Os índios nos ensinaram que através das plantas conseguimos a cura de várias doenças. Então a indústria farmacêutica usa muito, né, as plantas para produzir os medicamentos. Assim também as plantas nos fornecem os tecidos, né? Por exemplo, o algodão é uma planta e a gente utiliza ele para produzir tecidos. Só que o que tem acontecido? A indústria, né, o ser humano tem usado muitos recursos da natureza. E aí eles estão cada vez mais só tirando, e a natureza não está tendo tempo suficiente para, né, se recompor, ou seja, produzir, crescer, né, novas plantas, novas árvores. O ser humano, o homem, não está dando o tempo necessário para que a natureza possa se recuperar, né? A gente deve sim usar esses recursos, mas de maneira consciente. Se a gente puder usar esses recursos de maneira consciente, nós estaríamos praticando ações de sustentabilidade. Só que se a gente não der esse tempo para a natureza, ela não vai conseguir se recompor. E aí o que vai acontecer no futuro? Não teremos mais essas plantas, né, essas espécies que são tão importantes para a nossa sobrevivência. Então, olhem aqui. Esta imagem, olha que imagem mais bonita, gente. É uma orquídea, né? Ela tem um nome, ó, que é o nome científico. A gente conhece orquídea, que é o nome popular da planta, né? E cada planta tem um nome científico. Então, esta aqui se chama Cattleya labiata. É uma espécie de orquídea conhecida como rainha do Nordeste, por sua beleza e perfume. Olha que perfeição, né? Parece que foi pintada. Olha que detalhe aqui bonito, né? Amarelinha. Não é uma coisa maravilhosa, né? Olha como a natureza é perfeita. E aqui no nosso vocabulário temos o significado da palavrinha ecossistema, né? Que vocês já sabem o que significa, né? Nós já estudamos os ecossistemas lá no comecinho do ano. Então, o ecossistema é um complexo dinâmico de comunidades vegetais, animais e de micro-organismos e seu meio inorgânico, que interagem com uma comunidade funcional em determinado espaço de dimensões variáveis.
E chegamos nos nossos exercícios. Número 1. Muitas espécies animais e vegetais desapareceram da Terra e outras estão ameaçadas de desaparecerem. São várias as causas que podem gerar a extinção das espécies. Sabendo disso, pesquise e escreva 2 causas da extinção de espécies atualmente, ou seja, vocês vão pesquisar, pode ser até no próprio texto, tá? Que nós lemos aqui, 2 causas de extinção das espécies. O que tem acontecido, o que o homem tem feito regularmente, que fez com que as espécies sejam extintas, tá? Então, vocês vão escrever 2 causas. Aqui no número 2, em relação à quantidade de espécies de plantas, o Brasil ocupa no mundo o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar ou quarto lugar? Lembra, a Pro acabou de explicar que o Brasil tem uma grande biodiversidade de espécies de plantas. E aí, o Brasil ocupa que lugar? Que lugar, né? Ele ocupa qual posição? Ele está em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quarto lugar? E número 3. Converse aí em casa com o papai, com a mamãe, com o responsável e vocês vão fazer uma lista de atitudes que podem auxiliar na preservação da fauna e da flora aqui do Brasil, tá? Então, esta atividade, como não tem espaço, vocês vão poder fazer no caderno, tá bom? Então, peguem aí o caderninho de classe, pulem uma linha depois do cabeçalho e escrevam lá, atividade, página 272, exercício 3, e respondam aí no caderninho de vocês, tá certo? Então, agora, crianças, vocês vão pausar o vídeo, vão fazer as atividades com bastante atenção, tá? Vamos lá? Vocês são capazes. Olá, crianças, tudo bem? Vamos fazer a correção dos exercícios? O exercício 1, então, pediu na letrinha A para vocês escreverem 2 causas da extinção de espécie atualmente. Então, olha lá. Primeira, causas naturais, né? A primeira, causas naturais, que são alterações no clima, a ausência de condições para a reprodução das espécies. A segunda causa é a ação humana. Qual que é a ação? O que o homem faz? Pode fazer para causar, né, a extinção das espécies? Desmatar, a pesca e a caça ilegal, tá? E a poluição do ar, da água, né, dos rios, dos mares. Aí são 2 causas citadas para vocês, tá bom? Exercício 2. Em relação à quantidade de espécies de plantas, o Brasil ocupa no mundo o primeiro lugar, o segundo, o terceiro ou o quarto? O Brasil ocupa o primeiro lugar. Muito bem, crianças, espero que vocês tenham acertado. E no exercício 3, pediu para vocês conversarem com a família e fazer uma lista de atitudes que pode auxiliar na preservação da fauna e também da flora brasileira. Então, olha lá, o que nós podemos fazer? Conservar as matas ciliares, prevenir as queimadas, né? Proibir o tráfico de animais silvestres. Aí a professora colocou aqui essas 3 atitudes como exemplo. Se a sua ficou diferente, não tem problema, tá bom, crianças? Aqui no exercício 4, na página 273, é tarefa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar sobre a vegetação e a fauna no município ou na região em que você mora. Leve algumas imagens para a sala de aula para que você e os colegas conversem sobre o que descobriram. Então, nós vamos fazer esse comentário, né, na nossa aula no Zoom, tá? Então, vocês vão pesquisar sobre a vegetação e a fauna daqui da nossa cidade, da nossa região. E amanhã, na nossa aula no Zoom, nós comentamos sobre a pesquisa de vocês. Tá bom, crianças? Bora fazer pesquisa. Crianças, então façam a tarefa, tá? Com muita atenção.
pesquisem, preste bastante atenção, preste atenção no que você está lendo, no que você vai escrever, tá? Procure imagens para você colar ou desenha lá no espaço do desenho, tá bom? Terminando essa aula, crianças, assistam o vídeo Animais em Extinção, tá? O link está lá no grupo da sala, tá bom? Não esqueçam de, ao terminar, tirar foto e enviar no Google Forms, tá? Bons estudos e beijinhos!